Olá pessoal, bom, nós vamos continuar hoje o nosso assunto, tá? Referente aos sistemas lineares, ok? Bom, na aula passada a gente viu que uma equação linear é uma equação dessa forma aqui, né? A1x1 mais A2x2 mais A3x3, assim vai, mais nxn igual a b, onde o x1, o x2, x3, assim vai até o xn são as incógnitas. O A1, o A2, o A3 até o AN são os números chamados coeficientes, né, das incógnitas, e B é o termo independente. Então, por exemplo, uma equação, seguinte equação, 2x mais 3y mais z igual a 7. Isso aqui é uma equação linear. Outra, x mais y mais z igual a 2. Então aqui você tem uma equação linear 3 incógnitas. Se eu quiser só duas incógnitas, por exemplo, x menos 3y igual a 0, ou então 2x mais 4y igual a 6, tá? Então são exemplos de equações lineares, ok? Vamos prosseguir aqui. Então aqui tinha deixado alguns problemas para a gente resolver, tá certo? Então resolva cada sistema linear abaixo pelo método que preferir. Então, os sistemas lineares são compostos por equações lineares, né? Esse primeiro item aqui, eu comentei que ele é bem fácil de resolver, porque você tem na primeira equação x mais y igual a 5, e na segunda você tem x menos y igual a 1. Então, se você aplica aqui o método da adição, você consegue cancelar y menos y, que é 0, x mais x é 2x, igual a 5 mais 1, 6. Passo 2 dividindo, né? 6 dividido por 2. Portanto, você obtém facilmente que o x é igual a 3, né? E aí você pode substituir o x em qualquer das duas equações. Eu vou substituir aqui na primeira para determinar o y. Então, na primeira equação tem o x mais y igual a 5. Então, 3 mais y igual a 5. O 3 está somando, está positivo, vai passar negativo. Daqui a gente vai ter que o y é igual a 5 menos 3, portanto o y é igual a 2. Então perceba que esse sistema se classifica como sistema SPD, sistema possível determinado. Nós vimos que um sistema é possível determinado quando ele possui uma única solução, ou seja, existe um único par ordenado xy que satisfaz esse sistema aqui, é o par ordenado 3, 2, tá certo? Então, item A, tranquilo, tá certo? Ele não pede nem que a gente classifique não, mas eu já dei aqui a classificação para a gente relembrar um pouco da aula passada. No item B, ele tem esse sistema aqui, vou repetir aqui o sistema, tá? 2x mais y igual a 0 e x mais 4y igual a 14. Bom, aqui é um pouco diferente. Logo de cara, a gente não pode colocar aqui o traço embaixo, somar as duas equações e esperar que cancele alguém. Aqui não vai cancelar ninguém, vai ficar 3x mais 5y. Então, antes da gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar um artifício aqui. O que a gente percebe? Aqui tem 2x e aqui é 1x. Então, para deixar em iguais quantidades, porém de sinais contrários, eu tenho que multiplicar aqui a minha segunda equação por menos 2. Então, na hora que eu faço isso, que eu multiplicar a minha segunda equação aqui por menos 2, o que vai acontecer? Ó? Então, eu vou repetir aqui o sistema. Então, a primeira equação não vou mexer, 2x mais y igual a 0. E aí, vou multiplicar a segunda por menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2x, menos com mais é menos, 2 vezes 4, 8, y, igual a menos com mais é menos, 2 vezes 14, que é 28, tá? Agora sim, então eu vou adicionar aqui membro a membro as duas equações. Aqui eu vou conseguir cancelar o 2x menos 2x, fica 0, y menos 8y, eu subtraio, né, e dou o sinal do maior, então vai ficar menos 7y, e do outro lado, 0 menos 28 continua menos 28. Vou multiplicar aqui ambos os membros por menos 1. Daí eu tenho que 7y é igual a 28.
Vou passar o 7 para o outro lado dividindo, então o y vai ser 28 dividido por 7, tá? Portanto, o y é igual a 4, certo? Então, y é 4. E daqui facilmente a gente consegue encontrar o x. A gente pode vir aqui para a primeira equação, tá? E substituir o valor. Então, 2x mais y, a gente sabe que isso é igual a 0. Então, vou ter 2x mais 4, né? Igual a 0. Tá aí, 2x é igual, eu jogo 4 para o outro lado negativo, menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2. Portanto, o x é igual a menos 2. Então, nós chegamos aqui também nesse item à conclusão de que o sistema, ele também é sistema SPD, sistema possível e determinado, tá bom? A solução é única. E mais do que isso, para relembrar a passada, a gente viu que essas equações representam duas retas, e nesse caso as retas são concorrentes, tá certo? Geometricamente é esse o significado do sistema. E aí, essas duas retas são concorrentes no ponto de abscissa menos 2 e ordenada 4, tá bom? Então, mais uma vez, eu trabalhei aqui pelo método da adição, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver o item B agora usando o método da substituição, tá bom? Então, preste atenção como é que vai ficar. Então, aqui eu vou fazer pelo método da substituição. Então é o seguinte, eu vou repetir aqui o sistema, tá bom? 2x mais y igual a 0, x mais 4y igual a 14. Então, no método da substituição, você vai isolar uma das incógnitas, tá? E substituir ela na outra equação, por isso que é chamado método da substituição. Se a gente olhar bem e isolar aqui o y, a gente vai jogar o 2x para o outro lado negativo. Então, a gente vai ter y igual a menos 2x, né? Que vai ficar 0 menos 2x. Então, a gente vai tomar isso aqui e vai substituir na equação de baixo aqui. Então, essa equação vai ficar da seguinte maneira. X mais 4 vezes, quem é o y? Menos 2x igual a 14. Então, a gente tem x mais com menos é menos, 4 vezes 2, 8x igual a 14. 1x menos 8x dá menos 7x igual a 14. Posso multiplicar os membros por menos 1. Daí eu tenho que 7x é igual a menos 14. Portanto, x é igual a menos 14 dividido por 7. Portanto, x é igual a menos 2. Tá bom? Então, perceba que eu obtive o mesmo x que eu obtive pelo método anterior. X é menos 2, tá? Tem que ser, tá? A mesma resposta. E aí, como você já tem aqui isolado que o y igual a menos 2x, você substitui direto aqui o x pelo valor dele, que é menos 2. Faz a leitura de sinal, portanto, isso implica que o y é igual a quê? Menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4. Y igual a 4. Então, mesmo valor do x que a gente obteve anteriormente pelo método da adição, mesmo valor do y, tá? Então, não importa o método que você vai seguir. Só fazendo um parênteses ainda aqui, né? As substituições não tem só essa para a gente fazer, né? A gente poderia fazer uma substituição diferente também. Então, vou repetir aqui o sistema, tá? E mais uma vez eu vou trabalhar o método da substituição, ó. 2x mais y igual a 0. X mais 4y igual a 14. Então, eu trabalhei a substituição do y na primeira equação. Mas eu poderia olhar para a segunda equação e trabalhar a substituição aqui do x. Ou seja, isolando o x aqui na segunda, isso implica que o x vai ser igual a que? 14, está do outro lado. Isso aqui vai para lá negativo, menos 4y, né? Então agora eu vou substituir, na verdade, o x em função do y na primeira equação, ó. Então a primeira equação vai ficar assim: 2 vezes, quem é o x? Ora, entre parênteses, 14 menos 4y, tá? Fechou. Mais y igual a que? 0.
Então aqui eu tenho que fazer a distribuição, né? Eu tenho que distribuir o 2 multiplicando o 14 e o 2 multiplicando aqui o 4y. Então vai ficar 28 menos 2 vezes 4, 8y, mais y, né? Mais y igual a 0. Então aqui vai ficar 28 menos 8y mais y dá menos 7y igual a 0. Vou jogar o menos 7y para o outro lado. Então 28 é igual a 7y. Esse 7 que está multiplicando aqui eu vou passar para baixo aqui dividindo. Vai ficar 28 sobre 7 igual a y. Portanto, o y é igual a quê? 28 por 7 dá 4. Então não importa, ó, qual método você usa. Se você trabalhar corretamente, você vai chegar nos mesmos valores. É claro que vai depender quem você vai achar primeiro, né? Então, eu estou usando aqui o mesmo método paralelamente, né? Aqui, primeiro eu isolei o y em função do x e descobri primeiro o x para depois descobrir o y. Aqui, eu isolei o x em função do y e agora estou descobrindo o y primeiramente, depois vou descobrir o x, ó. Então, quanto é que vai ser o meu x? 14 menos 4y. Então, x igual a 14 menos 4 vezes, quem é o y? 4. Então vai ficar 14, a prioridade é a multiplicação, né? Então menos 4 vezes 4 é 16. Subtrai dá o sinal do maior, que é negativo, então vai dar menos 2. Tá bom? Ó? Então novamente o x igual a menos 2 e o y igual a 4. E o sistema é possível e determinado, tá certo? Representa duas retas concorrentes no ponto menos 2 e 4, lá no plano cartesiano, tá? Então vou voltar um pouquinho aqui para a gente fazer o item C e o item D. Então no item C eu tenho 20x mais 10y igual a 10 e tenho x mais y igual a 2. Então vamos lá. Item C, né? Separar aqui. Vamos lá, item C. X mais y igual a 2, lembrando a segunda. 20x mais 10y igual. Então vou voltar aqui. 20x mais 10y igual a 10, x mais y igual a 2. Tá? Vamos lá. Aqui é igual a 10. Então a gente pode simplificar a equação de cima toda por 10 para tornar a coisa mais fácil, tá? A gente pode simplificar toda essa equação aqui por 10, não tem problema nenhum. Aí o sistema vai ficar assim, ó. 2x, né? Mais y igual a 10 por 10 é 1. E aqui x mais y igual a 2. Aqui eu vou fazer uma manipulação um pouquinho diferente, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode olhar para a primeira equação e a gente tem 2x mais y igual a 1. E a gente pode reescrever isso aqui como sendo x mais y igual a 1. Por quê? X mais x é 2x, né? Então eu vou ter 2x mais y igual a 1. Por que eu fiz isso? Porque agora eu observei que x mais y eu tenho dada a segunda equação. X mais y é 2. Então vai ficar esse x aqui mais x mais y, que é 2, igual a 1. Então isso implica que x é igual a 1, vai para lá menos 2. Subtrai dá o sinal do maior. Então x é igual a menos 1. Tá? X é igual a menos 1. Certo? Não estou dizendo com isso que você não pode usar a substituição, o método da adição. Você pode, tá bom? Então eu estou só mostrando outro caminho que pode acontecer, né? Vai depender de cada caso. E agora, encontra o x, você vem para a primeira equação ou para a segunda, que você achar mais fácil, substitui o x e encontra o y. Então no caso eu vou aqui para a segunda equação, tá bom? Então eu tenho x mais y igual a 2 e vou jogar o x igual a menos 1 aqui que eu encontrei, mais y igual a 2, o menos 1 vem para cá positivo, então isso implica que o y é igual a 2 mais 1, portanto o y é igual a 3. Então o coordenado que é a solução desse sistema é menos 1, 3. Mais uma vez a gente tem aqui um sistema SPD, sistema possível e determinado, tá bom?
Então representa duas retas no plano concorrentes no ponto de abscissa -1 e ordenada 3, certo? E aí, para fechar essa questão aqui, a gente vai resolver o item D, tá bom? Esse sistemazinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um recorte para ficar mais fácil para nós, tá? Adicionar a página atual. Eu vou ver se eu consigo arrastar ele mais para baixo aqui, tá? Vamos arrastando aqui. Então a gente vai fazer aqui mais para baixo o item D, ok? Vamos lá. Então aqui você pode usar o método que você quiser. Talvez aqui eu utilize o método da adição. Eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar a primeira equação por 2, tá bom? Então como é que vai ficar o sistema quando eu multiplico por 2? Aqui vai ficar menos 2x menos 2y igual a 2 vezes menos 6, que é menos 12. Eu vou repetir a equação de baixo: 2x menos 3y igual a menos 3. Método da adição, né? Já sabe. Aqui somar membro a membro. O que vai acontecer agora? Menos 2x mais 2x é 0. Aqui você vai somar e repetir o sinal. Menos 2y menos 3y, isso é menos 5y, né? Igual, aqui você vai somar e repetir o sinal também, menos 15. Essa história de multiplicar ambos os membros por menos 1 também ela não é necessária, tá bom? Sempre. Você pode fazer o seguinte: o menos 5 está fazendo o que aqui? Ele está multiplicando. Então você passa todo o menos 5 para cá dividindo. Ó. Y é igual a menos 15 dividido por menos 5. Aí você sabe que negativo dividido por negativo fica tudo positivo. Então 15 dividido por 5 vai dar 3. Tá? E o próximo passo já sabe, é substituir a incógnita que você encontrou em uma das equações. Então eu escolho a primeira equação por ser mais simples. Menos x menos y é igual a menos 6. Substituo y, então menos x menos 3 igual a menos 6. Jogo menos 3 para o outro lado, né? Então vai ficar menos x é igual a menos 6 mais 3. Subtrai aqui e dá o sinal do maior. Multiplico por menos 1 se eu quiser, ou então eu vejo que aqui tem menos 1 multiplicando, que vai passar dividindo. Então vai ficar x igual a menos 3 dividido por menos 1. Mais uma vez, negativo dividido por negativo dá positivo. E aí o nosso x vai ser 3 dividido por 1, que é igual a 3. Tá? Então o par ordenado, que é a solução do sistema, é o par 3, 3. Tá? Mais uma vez a gente tem um sistema aqui SPD, possível determinado, né? Então essa aí foi a nossa primeira questão, nosso primeiro exercício de hoje, tá? Quis fazer bem alguns itens de várias formas para a gente explorar um pouco mais, para vocês verem que tem outras maneiras de resolver, tá ok? Vamos aqui para o próximo. Então aqui é um quadro que eu já havia mostrado na aula anterior, né? De classificação dos sistemas. O sistema pode ser possível ou pode ser impossível. Se ele for possível, ele tem solução e ele se enquadra em dois ramos aqui e se divide em dois ramos, né? Se o sistema for possível determinada, a solução é única, né? E se o sistema for possível determinado, ele tem infinitas soluções. Se for impossível, já sabe que não tem solução, tá? Vamos continuar aqui. Opa, acho que eu passei demais, vamos lá. Então resolvam cada sistema abaixo pelo método que é preferido e depois classifique. Então antes de resolver, a gente vai classificar, tá bom? Então vamos começar aqui pelo item A. Então aí eu tenho o seguinte, vou repetir aqui o sistema. Eu tenho 4x mais 2y igual a 4. E aqui eu tenho 2x mais 4 igual a 5. Eu não sei se o propósito era esse mesmo ou se foi um erro de digitação do livro, ele não colocou o y aqui. Enfim, tá? Mas isso aqui não oferece nenhuma dificuldade da maneira que está colocado aqui, tá certo? Que aqui você pode isolar o x tranquilamente na segunda equação. Daí você tem 2x igual a 5 menos 4. 2x igual a 1. O x vai ser 1 meio, tá bom? 1 sobre 2.
E aí você substitui esse x na primeira equação, tá bom? É claro que você não vai substituir na segunda, porque a segunda equação não apresenta y. Você vai substituir na primeira para descobrir o y, nesse caso aqui, né? Então você vai para cá. E aí você tem o seguinte, eu vou repetir a equação só para a gente atentar para uma coisinha. Nota que essa equação toda pode ser simplificada por 2. Então, para melhorar a nossa vida, eu vou simplificar toda ela por 2 aqui para ela se tornar mais simples, tá? Então eu tenho 2x mais y igual a 2. E agora eu vou substituir o x. Então 2 vezes 1 meio mais y igual a 2. Aqui a gente pode cancelar o 2 com 2, né? Que vai ficar 2 vezes 1, 2. Dividido por 2 dá 1 mesmo, tá? Então aqui vai ficar 1 mais y igual a 2. Isola 1 para lá. Y, quer dizer, isola o y, né? Y é igual a 2 menos 1, portanto y é igual a 1. Então você obteve uma única solução para o sistema, um único par ordenado que é a solução do sistema. Então esse sistema aqui, classificando ele, é SPD, sistema possível e determinado. Vamos rapidamente aqui para o item B. Então no item B, a gente tem o seguinte, 3x menos 2y igual a menos 12, 5x mais 6y igual a 8. O que eu vou fazer aqui no item B? Eu vou tentar aplicar aqui o método da adição. Eu vou multiplicar aqui por 3, né? Eu vou notar que aqui vai ficar menos 6y. Vou repetir de baixo que é mais 6y, eu vou cancelar o y, né? Ou então nós podemos fazer o seguinte, se eu quisesse eliminar o x, um bom método é a gente pensar o seguinte, ó. Pega aqui o coeficiente do x e aqui também. 3 vezes 5 é 15. Você multiplica essa aqui por 5 e multiplica essa aqui por 3, é só trocar. Só que se você multiplicar essa por 5 e essa por 3, ambos os sinais vão ficar positivos. Então, ou você coloca menos 5 aqui, ou você coloca menos 3, tá bom? Então, eu vou repetir isso que eu estou falando com mais calma, repetindo aqui o sistema. Então, toma aqui o sistema. 3x menos 2y igual a menos 12. E a de baixo, 5x mais 6y igual a 8. Então eu vou multiplicar essa equação aqui por 5, ó, multiplicando aqui e trocando, tá? Trocando os coeficientes, e aqui por 3. Mas o que acontece? Qual é o problema? Se eu multiplicar essa aqui por 5 e essa aqui por 3, aqui vai ficar 15x e aqui também. Se ficar 15x, 15x, eu vou somar e não cancelar, vai ficar 30x. Eu quero eliminar o x. Então eu escolho se eu coloco aqui o sinal negativo, menos 5, ou eu coloco aqui menos 3. Eu vou escolher colocar aqui, ó, menos 3. Então, vamos trabalhar o sistema agora. Como é que o sistema vai ficar? Repetir aqui. Então, 5 vezes 3, 15x. Menos 5 vezes 2, 10y. Igual a menos 5 vezes 12, que é 60. Tá? A de baixo multiplicando por menos 3. Então, a gente vai ter menos 15x. Menos 18 y igual a menos 24, né? Pronto. Agora podemos aplicar aqui o método da adição, né? Então o que vai acontecer agora? Eu vou cancelar aqui 15x menos 15x, que é 0. Soma e repete o sinal aqui, vai ficar menos 28y igual, aqui soma e repete o sinal, menos 84. Multiplica por menos 1 se você quiser. Se você não quiser, tem a opção de passar aqui o menos 28 dividindo. Então, y é igual a menos 84 dividido por menos 28. Vai ficar tudo positivo. Vai ficar 84 sobre 28. E aqui eu posso simplificar, melhorar esse resultado. Então, eu posso simplificar aqui por 4. Dividir aqui por 4. Então, em cima vai ficar 21, tá certo? 84 por 4 é 21. E embaixo vai ficar 28 por 4, que dá 7. E aí, 21 por 7 é exatamente 3. Então, esse aqui é o valor do y, tá certo? Vamos encontrar o valor do x. Então, toma a primeira equação, tá certo? Na primeira equação eu tenho 3x menos 2y
igual a menos 12. Vou jogar o y igual a 3 aqui, então vai ficar 3x menos 2 vezes 3 igual a menos 12. Então isso implica aqui 3x menos 2 vezes 3, que é 6, é igual a menos 12. Vou passar o menos 6 para o outro lado positivo, então eu tenho 3x igual a menos 12 mais 6, né? Subtrai do sinal do maior aqui, então vai ficar 3x igual a menos 6, passo 3 dividindo, x igual a menos 6 dividido por 3, portanto x igual a menos 2. Então aqui de novo encontramos uma solução única para o sistema, x igual a menos 2, y igual a 3. Então novamente eu tenho um sistema SPD, ok? Então, esse sistema aqui também é um sistema possível e determinado, tá certo? Para fechar aqui o item C, eu vou escrever aqui do lado o item C, tá bom? Então item C eu tenho o seguinte: 5x menos 10y igual a 15, 2x menos 4y igual a 6. Bom, tem um pequeno comentário a fazer antes da gente continuar, tá? Você tem um sistema assim, olha se as equações não são simplificáveis, porque mesmo que você tenha que multiplicar por um número aqui depois, para poder usar o método da adição, vai ficar números muito grandes. Então às vezes é bom você tentar simplificar as equações. Então eu vou dividir toda essa equação aqui por 5, né? Observando os coeficientes. E vou dividir toda essa equação aqui por 2, tá? Então ó, vou dividir toda essa equação por 5 para trabalhar com números menores. E vou dividir toda essa equação aqui por 2. Então eu vou chegar num sistema equivalente a esse, que não tem problema nenhum você fazer isso, porque o sistema sendo equivalente, as equações sendo equivalentes, a solução do sistema vai ser a mesma desse sistema aqui, tá bom? Então aqui vai ficar x menos 2y igual a 3, ó, dividindo tudo por 5. E aqui dividindo tudo por 2 vai ficar x menos 2y igual a 3. Então, ó, x menos 2y igual a 3, dividido por 5, aqui dividido por 2, x menos 2y igual a 3. Agora note o seguinte, foi o que aconteceu aqui, né? Eu obtive a mesma equação ao simplificar a primeira e ao simplificar a segunda. Então, como eu obtive a mesma equação, esse sistema aqui ele vai ter infinitas soluções. Ele vai ser um sistema possível, indeterminado, vai ter infinitas soluções. Eu não vou conseguir encontrar um único x só que satisfaz isso aqui, nem um único y. Por quê? Porque as duas equações representam a mesma reta, e numa reta tem infinitos pontos, tá bom? Se você tentar aplicar aqui método da adição, vou separar um pouco mais aqui, você tentar aqui eliminar alguém, você não vai conseguir, você vai chegar em 0 igual a 0, estou repetindo aqui o sistema. Se eu multiplicasse, por exemplo, a primeira por menos 1, olha o que ia acontecer. Você ia ter x, menos x no caso, né? Mais 2y igual a menos 3. E aqui na de baixo, x menos 2y igual a 3. Aplica o método da adição. O que acontece? Aqui, ó, você vai cancelar x menos x, que é 0. E aqui vai cancelar 2y menos 2y, que é 0. Aí desse lado vai ficar 0 e do outro lado vai ficar 0. Porque menos 3 mais 3 é 0. É uma verdade. Você chegou numa verdade. Só que você chegou numa verdade, só que você não conseguiu determinar nem x nem y. Exatamente dada essa característica. Você só tem uma informação aqui. A única informação que você tem é que x menos 2y igual a 3. E aí tem vários pares ordenados que satisfazem isso aqui. Basta que você atribua um valor por y que você acaba encontrando um valor por x correspondente, né? Se a gente tentar isolar o x aqui, a gente obtém que x é igual a 3 mais 2y. Então você faz o y variar nos números reais, você vai obter infinitos valores por x aqui correspondentes, no caso, né? Por exemplo, por y igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 3 é 5. Então você tem 1 e 5 como uma solução do sistema, né? Se você colocar aí, aliás, desculpa, no 5 não, tem que ser 5, 1 na verdade, né? 5, 1, porque eu estou trocando o y por 1 e aí o x vai ser 5. Se eu trocar o y por 0, eu obtenho outra solução, ó. 2 vezes 0 é 0, mais 3 é 3. 3 é a solução.
E assim vai, tem infinitas soluções, tá? Então, por ele ter infinitas soluções, o sistema ele é possível e indeterminado, tá certo? Então, os dois primeiros deram sistema SPD, sistema possível determinado, solução única, e esse último aqui do item C, sistema possível e indeterminado, ok? Então vamos para a próxima aqui. Então essa questão, ela oferece para nós aí, quer dizer, ela demanda de nós que a gente faça um pouco mais de análise matemática, tá certo? É o seguinte, determinem M para que o sistema linear 2x mais my igual a 3, mx mais 8y igual a 6 tenha uma única solução. Ou seja, nosso objetivo é determinar o valor ou valores de m, de modo que com esses valores o sistema seja SPD. O nosso sistema seja possível determinado, né? Tem uma única solução, tá certo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho algebricamente aqui. É o seguinte, ó. Vou repetir aqui o sistema: 2x mais my igual a 3, mx mais 8y igual a 6. O que acontece? Ó, aqui eu noto que na primeira equação o coeficiente do x aqui é 2. Então, para não ter que passar o m dividindo, né, o parâmetro m, mas e se o m for 0? Você não consegue passar dividindo. Então eu vou trabalhar o x aqui na primeira equação, tá bom? Então eu vou isolar o x. Então é o seguinte, ó, preste atenção no que acontece. 2x vai ser igual a 3 menos my. E aí eu vou passar o 2 dividindo. Então o x vai ser igual a 3 menos my sobre 2. Bom, vamos fazer uma pequena reflexão nesse momento aqui. O que isso significa? Isso significa que a gente consegue, nessa primeira equação, determinar x independente do valor do m e do y, tá certo? Essa expressão aqui sempre vai fazer sentido para quaisquer valores reais de m e de y aqui, tá certo? Então esse x aqui sempre faz sentido. Essa vai ser a cara do nosso x, 3 menos my sobre 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer o seguinte aqui, vou tentar trabalhar o método da substituição. Eu vou pegar esse x aqui e vou substituir na minha segunda equação, tá? Para ver qual seria a cara do y. Então vamos trabalhar a segunda equação. Então m, que multiplica o x, que é tudo isso ali, ó, 3 menos my dividido por 2, mais 8y, tudo isso igual a 6. Bom, nesse momento aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou multiplicar toda a equação por 2 para evitar trabalhar com MMC, tá? Eu vou multiplicar toda a equação por 2, tá certo? Então, quando eu multiplicar toda a equação por 2, esse 2 aqui vai cancelar com esse, vai ficar m, que multiplica 3 menos my, mais 2 vezes 8, 16y, igual a 2 vezes 6, 12, tá? Bom, vamos distribuir o m aqui. Então m vezes 3 é 3m, menos m vezes my, ó. M vezes m é m ao quadrado, y, tá? Mais 16y igual a 12. Nosso objetivo é encontrar o y aqui, não é o m não, é o y, tá? Então vamos lá, resolver o sistema, né? O sistema é nas incógnitas x e y, tá bom? Então vamos lá. Eu percebo que aqui tem mais 3m, eu vou jogar esse mais 3m para o outro lado, negativo. Então vai ficar menos m ao quadrado. Esse termo aqui que não tem y, né? Eu vou deixar no segundo membro aqui. Menos m ao quadrado y mais 16y é igual a 12 menos 3m. Bom, aqui no primeiro membro, o que eu consigo fazer, pessoal? Você colocar o y em evidência, tá? Então, jogando o y em evidência, vai ficar menos m ao quadrado mais 16 igual a 12 menos 3m. Só para organizar melhorzinho isso aqui, que está aqui entre parênteses, eu vou escrever assim: y que multiplica
Quer dizer, eu vou escrever antes do y, tá? Eu vou escrever antes do y aqui, o coeficiente todo do y é isso aqui. Então eu vou escrever assim, 16 menos m2, que é a mesma coisa. 16 menos m2, que multiplica y, igual a 12 menos 3m. Bom, vamos pensar um pouco em produto notável. Isso aqui é a mesma coisa que 4 ao quadrado menos m ao quadrado. Ou seja, a diferença de quadrados. E a gente sabe que a diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença, tá bom? Então, deixando bem claro, isso aqui é 4 ao quadrado menos m ao quadrado, tá? 4 ao quadrado não é 16? Vezes y igual. Aqui do outro lado eu vou colocar 3 em evidência. Aí vai ficar 4, que 3 vezes 4 é 12, menos m. Aqui, como eu falei para vocês, agora eu vou utilizar o produto notável, tá bom? Então, isso aqui é 4 mais m, que multiplica 4 menos m, né? Vezes y, igual a 3 que multiplica 4 menos m. Aí alguém muito alegre vai dizer assim, bom, apareceu 4 menos m aqui e aqui, eu vou cancelar. Não, não faça isso, tá? Não faça isso. É importante que você não cancele para a análise que a gente vai fazer agora. O objetivo é isolar o y. Aí alguém poderia, muito feliz, dizer assim, ah, professor, eu vou passar isso aqui que está multiplicando, dividindo e vou cancelar. Também não faça isso. O objetivo é a gente analisar os valores do m para os quais o sistema tem solução, tá certo? Dependendo desses valores do m, o sistema pode não ter solução nenhuma, pode ter uma única solução ou pode ter infinitas soluções, tá? É a partir desse momento aqui que a gente vai decidir isso. Preste bastante atenção nessa parte, que é crucial para a gente fazer a nossa conclusão correta da questão. Você vai observar o seguinte, o que que zera esse fator aqui? Esse fator aqui é igual a zero quando? Quando m é igual a menos 4, né? Quando m é igual a menos 4, isso aqui zera. E o que que acontece com esse fator aqui quando m é igual a menos 4, pessoal? Se o m for igual a menos 4, então o 4 menos m vai ser 4 menos, abre parênteses, menos 4, que vai ficar 4 mais 4, né, que é 8. Então, preste atenção. Esse fator aqui, quando ele é zero, significa que o m é menos 4. Eu estou jogando m igual a menos 4 em toda a expressão que eu tenho aqui. Se eu jogar aqui o m igual a menos 4, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 8 também. Então, essa equação aqui, quando m foi igual a menos 4, tá? Quando m foi igual a menos 4, essa equação aqui, ela vai ficar assim, vai ficar 0 vezes 8 vezes y igual a 3 vezes 4 menos m de novo, 8. Aí vai ficar 0 vezes 8, é 0, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. 0 vezes y é igual a 3 vezes 8, 24. Não vai ter nenhum y real que satisfaça essa equação. Até porque o zero, lembra que eu falei do zero, a gente não pode passar ele dividindo. 24 sobre 0 não faz sentido. Não existe nenhum número real y que satisfaça essa equação, tá? Essa equação não tem solução. Então, pelo que a gente está vendo aqui, se o parâmetro m assumir o valor menos 4, o sistema é impossível, porque eu não consigo encontrar um y que satisfaça o sistema, tá certo? Para satisfazer o sistema, tem que satisfazer a primeira equação e a segunda equação. E aqui na segunda equação, quando a gente veio substituindo, trabalhando, né, a gente viu que desse problema aqui, porque essa equação aqui não tem solução. Eu não posso multiplicar um número real por 0 e dar 24. Qualquer número que eu multiplicar por 0 dá 0. Isso aqui, ó, não tem solução, tá? Não tem solução. Logo, m igual a menos 4 implica sistema SI, sistema impossível, tá bom? Sistema impossível para m igual a menos 4. Agora, eu vou olhar quando é que zera esse outro fator aqui, o 4 menos m. Ó. Então, vamos lá. Eu vou repetir, porque eu não quero apagar isso aí, eu quero deixar isso aí escrito, tá? Vou repetir aqui, 4 mais m
que multiplica 4 menos m vezes y igual a 3 que multiplica 4 menos m. Vamos lá, quando é que esse fator aqui é igual a zero? Esse fator aqui é igual a zero quando m é igual a 4, né? 4 menos m é igual a zero, então m tem que ser 4. Então isso aqui implica que o m tem que ser 4. Agora eu vou analisar o que acontece com os outros fatores aqui quando m é igual a 4, tá? Então quando m é igual a 4, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser 4 mais 4, que é 8. E aqui, quando m é igual a 4, isso aqui vai ficar 4 menos 4, que é 0, tá certo? Que é o mesmo fator que está aqui, né? 0. Então essa equação, ela vai se escrever assim, ela vai se escrever 8 vezes 0 vezes y igual a 3 vezes 0, né? 8 vezes 0 é 0, 0 vezes y igual a 3 vezes 0, 0. Então a equação se reduziu a essa equação aqui, 0 vezes y igual a 0. Acontece que 0 multiplicado por qualquer número sempre é igual a 0. Ou seja, esta equação aqui, 0 vezes y igual a 0, possui infinitas soluções. Possui infinitas soluções. Agora vamos refletir um pouco mais lá em cima, ó. Os y que vão satisfazer isso aqui são quaisquer. Pode ser 1, pode ser 1 milhão, pode ser π, raiz de 2. Qualquer número real vai satisfazer essa equação. E isso se deu quando? Quando o m é igual a 4. Vamos fazer uma reflexãozinha lá em cima sobre o x. Ó. Qual foi a fórmula que a gente encontrou por x? X igual a 3 menos my sobre 2. Substitui o m por 4 aqui. Aí ficaria x igual a 3 menos 4y sobre 2, né? E a outra equação ficou 0y igual a 0, que é satisfeito por qualquer y real. Então, para todo y que você jogar aqui, vai ter um x correspondente. Se você botar y igual a 1, satisfaz essa equação, e aqui você vai encontrar o valor do x, 3 menos 4 sobre 2. Se você botar o y igual a 2, você joga aqui e encontra o x correspondente, assim vai. Então, de fato, quando m é igual a 4, o sistema é SPI, tá? Sistema possível e indeterminado, tá bom? SPI. Cuidado para não confundir com SI. SI é sistema impossível, tá? SPI, sistema possível e indeterminado, tá bom? Deixa eu apagar só isso aqui. Tá certo? Então vamos voltar aqui. Então falta para a gente terminar nossa discussão só analisar o caso em que o m não é 4 nem menos 4, tá? Então aqui foi o primeiro caso, quando o m é igual a menos 4. Aqui foi o segundo caso, quando o m é igual a 4, zerando aqui os fatores. E aí tem o terceiro caso, que é o caso final. Se o m for diferente de 4 e o m for diferente de menos 4. O que acontece? Bom, se o m for diferente de 4 e diferente de menos 4, então esses fatores aqui não zerarão, né? Então, o que vai acontecer? Tanto o m menos 4 é diferente de 0, quanto o m mais 4, tá certo? Ambos são diferentes de 0. Daí a gente pode passar esses números aqui dividindo para cá para baixo, tá certo? Então eu vou repetir aqui a equação, né? Opa, deixa eu repetir aqui a equação aqui. 4 mais m, 4 menos m, que multiplica 4 menos m, y igual a que? Do outro lado é 3 que multiplica 4 menos m, né? 3 que multiplica 4 menos m. Então, como eu falei, ó, esse fator aqui é diferente de 0 e esse fator também, porque o m é diferente de mais ou menos 4. Daí você pode, nesse caso é válido sim, nesse caso aqui, passar esses fatores aqui para cá e para baixo dividindo. Portanto, você vai ter que o y é igual a 3 que multiplica 4 menos m dividido pelo produto 4 mais m vezes 4 menos m. Agora sim, a gente pode cancelar o 4 menos m,
Portanto, y vai ser igual aqui a 3 sobre 4 mais m. Ou seja, nesse caso aqui, a gente consegue determinar um único valor do y em função do parâmetro m, tá certo? Se o m for 1, então você tem um determinado valor do y. Se o m for 2, você tem um determinado valor do y. Se o m for 3, você tem um determinado valor do y, tá? A solução é única, tá bom? Nesse caso aqui, que implica sistema é SPD. A solução única vai ser y igual a 3 sobre 4 mais m. E você consegue expressar o x apenas em função do m aqui, tá? Nesse caso aí, nota que o x é igual a 3 menos my sobre 2, tá? X igual a 3 menos my sobre 2. X igual a 3 menos my sobre 2. Você coloca aqui o y, então fica 3 menos m vezes, quem que é o y? 3 sobre 4 mais m, tudo isso aqui sobre 2, tá? Então vai ficar 3 vezes, posso fazer aqui o mmc em cima, né? Só para escrever melhorzinho, 3 menos 3m dividido por 4 mais m, tudo isso aqui dividido por 2. Então vai ficar igual aqui, 3 vezes 4, 12, mais 3m, né? Que está sobre 1, fazendo MC, menos 3m, sobre, produto aqui é 4 mais m, sobre 2. Aqui vai cancelar, 3m menos 3m, vai ficar 12, sobre 4 mais m, sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, meio. 12 por 2 é 6, então vai ficar 6 sobre 4 mais m. Então essa daqui é a cara, tá, do nosso x, tá certo? O x é 6 sobre 4 mais m e o y é 3 sobre 4 mais m. A solução é única nesse caso aqui, tá? Para cada m que você jogar lá diferente de mais ou menos 4, você consegue uma única solução. Então, nesse caso aqui, o sistema é possível determinado, tá ok? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Para isso ficar mais claro ainda. A gente vai colocar as equações do sistema no GeoGebra, tá bom? E vai verificar, utilizando o controle deslizante, né? O parâmetro m aqui, vai verificar isso que a gente já testou aqui algebricamente. Quando m é igual a menos 4, tá bom? O que aconteceu quando m foi igual a menos 4? O sistema ficou impossível, que essa equação aqui não tem solução. Quando m foi igual a 4, o sistema vai possuir infinitas soluções, né? A gente jogou nessa equação aqui. E quando m nem é 4 nem menos 4, o sistema é possível e determinado, né? O sistema SPD, né? Tem a única solução representada por essas fórmulas aqui. O y é 3 sobre 4 mais m e o x é 6 sobre 4 mais m. Então vamos fazer essa verificação no GeoGebra, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui no GeoGebra, tá? E aí, para facilitar para nós, eu coloquei aqui uma imagem aqui com as equações já pra gente escrever, tá certo? Então vou escrever aqui a primeira equação. Então, campo entrada 2x mais my igual a 3. Vou dar enter. Na hora que a gente faz isso, ó, ele diz assim, ó, ele abre essa caixa aqui, criar controle deslizante para m, aí você cria, claro, tá? Então deixa eu puxar aqui o controle, tá criado aqui o controle m. Ele chamou aqui a equação de equação 1, se eu quiser eu deixo de exibir aqui o rótulo, pronto, tá? Tá aqui a equação 1, essa reta aqui, claro que é para m igual a 1, se eu variar o m aqui, ó, vai variar a posição da reta, é lógico, tá certo? Então aqui você varia a posição da reta. Agora eu vou escrever a outra equação. Então mx, agora ele não vai mais abrir aquela janela porque o controle deslizante m já foi criado. Então mx mais 8y igual a 6, tá?
dou Enter. Ele criou aí a outra reta, tá certo? Vou tirar aqui o rótulo. Posso tirar aqui, reduzir essa imagem. Deixa eu reduzir essa imagem aqui. Pronto, colocar mais para cá. Então, ó, nota o seguinte, tá aqui as equações das retas no plano cartesiano, né? Eixo x, eixo y. Se você quiser, você pode até deixar de exibir os eixos para ver só o posicionamento das retas. Então, nota o seguinte, esse m aqui, que é 1,5, ó, é diferente de mais ou menos 4, né? É diferente do 4 menos 4. A gente viu lá, algebricamente, né, fazendo as contas, que nesses casos aqui, o sistema ele é possível determinado, tem uma única solução. A única solução é exatamente esse ponto de interseção aqui das duas retas, ó, tá certo? E aparece aqui na janela de álgebra aqui do lado, tá certo? Então, sempre que o m for diferente de mais ou menos 4, ó, vai ter solução, e a solução é única, tá bom? Nesses casos aqui a solução é única. Então, para melhorar aqui a precisão do controle deslizante, eu vou aqui clicar com direito propriedades. E aí vou alterar aqui o controle. Aqui posso colocar aqui o mínimo como sendo menos 10, por exemplo. E aqui eu vou colocar 10 só para explorar um pouco mais. E incremento eu vou colocar 1 para facilitar a precisão, tá? Para eu encontrar o 4 rapidamente. Se eu não colocar fica 3,9, 3,6. Eu quero achar o 4 e o menos 4 de uma forma mais rápida, tá? Então aqui ele alterou, ó, menos 10 ao 10. E ele vai somando de 1 em 1, ó, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6. Olha o que acontece no caso menos 4, ó. Então, puxem pela memória de vocês que no caso do m igual a menos 4, o sistema deu impossível no caso m igual a menos 4, né? Por quê? Porque eu vou ter duas retas paralelas. Duas retas paralelas não tem ponto de interseção, ó. O C aqui não determina, tá bom? Então no caso m igual a menos 4, sistema impossível. Duas retas paralelas não vai ter ponto de interseção, não tem solução o sistema. No caso m igual a 4, o que acontece? Vamos lá, m igual a 4, ó. No caso m igual a 4, as duas retas coincidem. Então na realidade, no caso m igual a 4, você tem uma única reta que tem infinitos pontos. Então por isso aqui, no caso m igual a 4, o sistema vai ter infinitas soluções, tá certo? Que são os pontos dessa reta aqui que coincidem com a outra, né? Você tem a mesma reta, ó, tá bom? M igual a 4. Se você jogar o m igual a 4 aqui e fizer uma continha rápida, a primeira equação fica 2x mais 4y igual a 3, e a segunda equação fica 4x mais 8y igual a 6. Se você simplificar essa equação aqui por 2, você chega na primeira, né? Isso aqui vai ser múltipla da outra. Exatamente aquilo, você vai ter uma única equação, no caso m igual a 4. No caso m igual a menos 4, como eu já falei, né? Sistema impossível, que as retas são paralelas, não vai ter ponto de interseção. Não vai ter como um ponto satisfazer as duas equações das retas, né? Ou seja, as duas equações lineares aqui. E aí nos casos em que o m for diferente de mais ou menos 4, nem for 4 nem menos 4, o sistema é possível determinado, tá bom? Vai ter uma única solução. No caso m igual a menos 7, ó, olha aqui, ponto C, menos 2 e menos 1. Né? Então, mais do que atestar isso aqui, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar aquelas fórmulas lá e ver que batem com essas coordenadas aqui do C, tá certo? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente relembrar como eram as fórmulas, tá? Então, como foram as fórmulas que a gente obteve aqui para o x e para o y? Vamos lá. Então, o x é 6 sobre 4 mais m. E o y é 3 sobre 4 mais m. Então vamos lá. Então eu vou chamar de ponto P igual, abre parênteses, 6 dividido por, abre parênteses de novo, 4 mais m, que é para delimitar o denominador, né? Ele vai entender que o denominador da fração é 4 mais m, vírgula, porque se é abscissa, agora eu tenho que escrever a ordenada, né? 6 sobre 4 mais m, 3, né?
aliás, desculpa, aqui eu estou invertendo, né? O x é 3 sobre 4 mais m. E o y é 6 sobre 4 mais m, né? 4 mais m. Pronto. Então vamos lá, vamos dar enter aqui, certo? Eu acho que eu acabei invertendo mesmo. Realmente era do jeito que eu estava escrevendo antes, né? Deixa eu ajeitar aqui. O x é 6 e o y aqui é 3, né? É isso. Ok, aplicar. Pronto, ó. Ok. X é 6 e o y é 3. Vou só confirmar aqui de novo. Ó, o x é 6 e o y é 3. É isso mesmo. 3 sobre 4 mais m. Então, ó, perceba que as coordenadas aqui do P coincidem com as do 6. Sempre vai coincidir, ó. Claro, quando eu tiver solução, né? Que é os casos em que o M, a solução for única, né? Que é nos casos em que o M é diferente de mais ou menos 4. Então, ó. Aqui, olha, o C e o P coincidentes aos pontos, tá certo? Aquelas fórmulas lá são verdadeiras, tá certo? Aquelas fórmulas que a gente obteve, de fato, fazem sentido, tá certo? Ó, solução única, que é o ponto P, que é o mesmo ponto C aqui, tá? Então tudo aquilo funciona, certo? Bom, então é isso, tá certo? Então isso é discutir um sistema linear em função, discutir um sistema linear em termos de um parâmetro, né? Esse m aqui, esse número m aqui é chamado de parâmetro, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, dito isso, a gente vai fazer mais uma pequena aplicaçãozinha, tá certo? Vamos olhar qual é a próxima aqui. Classifica e resolva o sistema. Então, essa aqui é bem rápido, que é o seguinte: x mais y igual a 3, 2x mais 2y igual a 6, 3x mais 3y igual a 8. De cara, esse sistema aqui, ele é impossível. Por quê? Porque se você reparar bem, essa segunda equação aqui é como se eu pegasse a primeira equação, x mais y igual a 3, e multiplicasse toda ela por 2, tá? Aí eu vou obter 2x mais 2y igual a 6, então é equivalente à primeira. Só que essa última aqui, tá? Ela não vai entrar em sintonia, digamos assim, com as outras. Por quê? Porque é como se eu pegasse a primeira equação, que é x mais y igual a 3, e multiplicasse por 3. Só que se eu multiplicar isso aqui por 3, o número que eu vou obter aqui do outro lado não é 8, é 9, né? Então eu teria 3x mais 3y igual a 9. Ou seja, para que o sistema apresentasse solução, né, ele teria que ser um sistema assim: x mais y igual a 3, 2x mais 2y igual a 6 e 3x mais 3y igual a 9. E aqui é 3x mais 3y igual a 8. Esse sistema aqui é um sistema impossível, tá certo? Ele não vai ter solução, tá bom? Se você tentar isolar o y nas equações aqui, essa primeira substituir na segunda, você vai obter uma identidade: 0 igual a 0, 1 igual a 1, coisa desse tipo. Se você tentar jogar aqui nessa última aqui, você vai obter uma coisa absurda, tá bom? Então, aqui você tem x mais y igual a 3, aqui se você dividir tudo por 2, você tem x mais y igual a 3, aqui se você dividir tudo por 3, você tem x mais y igual a 8 terços. Não pode, né? O x mais y não pode ser ao mesmo tempo 3 e 8 terços, isso não existe, tá bom? Então, para fechar a aula de hoje, eu vou resolver essa pequena questão contextualizada aqui, tá? Que é o seguinte: considere a reação química não balanceada: cálcio, ácido fosfórico aqui o fosfato de cálcio, aqui o gás hidrogênio. Essa equação pode ser balanceada fazendo o seguinte: ele coloca aqui os coeficientes, ó, x, y, z e w. Então a quantidade de átomos de cada elemento químico aqui nos reagentes e nos produtos, né, deve ser a mesma, né? Então com isso ele dá origem a esse sistema aqui, ó: cálcio, x vezes 1 é x. Onde é que tem cálcio aqui nos produtos? CA3 aqui, ó, 3E. Então x igual a 3E. Aí vai para o hidrogênio.
Y vezes 3, 3Y. Acabou o hidrogênio aqui, vai para os produtos. Hidrogênio aqui tem 2, 2 vezes W, então 3Y igual a 2W. Aí ele vai para o potássio, no caso, né? O P aqui. Então Y1 é Y. Potássio não, desculpa, fósforo, né? O P aqui é o fósforo, tá bom? Ácido fosfórico. Então Y vezes 1 é Y. E Z vezes 2, 2Z. Pronto, e aqui é hidrogênio, então é Y igual a 2Z. Para fechar, o oxigênio. Então aqui tem 4. 4 vezes Y, 4Y. Oxigênio aqui 8, igual a 8Z. Tá? Item A, resolvam um sistema. Então vamos aqui para o item A, rapidinho. Então a ideia aqui é o seguinte. Essa informação última aqui é equivalente à terceira informação. Y igual a 2Z. Se você simplificar tudo por 4 aqui, ou passar o 4 dividindo, você tem Y igual a 2Z de novo. Então não é muita novidade para nós, tá? Que a terceira já diz isso. X é igual a 3Z e 3Y igual a 2W. Então nota o seguinte, eu já tenho Y em função de Z, já tenho X em função de Z, então seria muito bom que eu conseguisse encontrar o W em função do Z também. E eu vou conseguir, por quê? Eu vou tomar aqui a segunda equação, e a segunda equação eu tenho 3y igual a 2w. Eu quero encontrar o w em função de z também, só que eu sei o seguinte, o y é igual a 2z, então eu substituo o y aqui, ó, 2z igual a 2w. Como tudo aqui é multiplicação aqui também, então a gente pode cancelar aqui o 2 com 2, e a gente tem que o w é igual a 3z. Beleza? Então veja o que foi que aconteceu. Eu consegui encontrar todo mundo em função de um só, do Z. Como é que a reação química fica então? X, só que o X é 3Z, então vai ficar 3Z multiplicado aqui pelo cálcio, né? Mais o Y, que é 2Z. E aqui vai ter o H3PO4, né? Que é o ácido fosfórico. Isso aqui gerando o que? Vamos lá. Z. Z é Z. Eu vou deixar o Z aqui. E aqui vai vir o fosfato de cálcio, Ca3. P2O8, né? Mais o hidrogênio. O hidrogênio aqui, o coeficiente é o W. Então o W é 3Z. 3Z. Aí vai vir o hidrogênio aqui, H2. Então nota que aqui ficou os coeficientes tudo em função do Z. Ou seja, aqui você tem um sistema que ele é possível e indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções. Ou seja, vai ter infinitos Z's que você substitui aqui e que balanceiam a equação. Eu posso botar Z igual a 2, Z igual a 1 meio, Z igual a 1 terço. Tá? Então o sistema está resolvido, tá? Qual é a solução do sistema? É x igual a 3z, y igual a 2z, w igual a 3z, né? E o z igual a z. Então como é que a gente faz para representar isso aqui de uma forma mais formal? É o conjunto, né, das quadras x, y, z, w, né? Tá escrito que o x é igual a 3z, o y é igual a 2z e o w é igual a 3z. Para melhorar, você pode escrever também assim: conjunto das quadras ordenadas, né? 3z, que é o x, y, que é 2z, z, que é o próprio z, e w igual a 3z. Pronto. Tal que z pertence aos reais. Tá certo? Então o sistema fica resolvido assim. É claro que quando eu falo z pertence aos reais aqui, eu não vou colocar z igual a 0, né? Colocar z igual a 0 vai ficar 0, 0, 0, 0 aqui. O interesse é balancear a equação, né? Então eu vou colocar aqui asterisco, tá certo? Claro, se não tivesse esse contexto da química aqui, né, fosse só puramente matemática, aí você colocaria aqui o z real qualquer, né? Podendo ser 0, 0, 0, 0 também é a solução do sistema.
né? Mas como quero balancear a equação, não tem sentido botar 0 átomos, 0, 0, 0, tá? Bom, o item A está resolvido. O item B, determine o menor número inteiro de átomos de cálcio, hidrogênio, fósforo e oxigênio com o qual ocorre o balanceamento. Então o que você faz? O menor número inteiro é quando esse Z é igual a 1, tá bom? Então o item B, quando Z é igual a 1, né? Então determinar o menor número inteiro. Ele não quer fracionar, por exemplo, Z podia ser 1 meio? Podia. Balanceava com 1 meio? Balanceava. Aqui ficava 3 sobre 2, aqui ficava 1, né? Aqui ficava 1 meio e aqui ficava 3 meios. Balanceava. Só que ele não quer isso, ele quer inteiro. E que é o menor possível. É claro que se Z igual a 10 vai ficar 30, 20, né? 10 e 30 aqui vai balancear também. Só que ele não quer isso, ele quer o menor número inteiro de átomos de cálcio, hidrogênio, fósforo e oxigênio com o qual ocorre o balanceamento. É para Z igual a 1. Aí vai ficar 3Ca aqui, mais 2H3PO4, implicando aqui, né? Que vai surgir o que? Z igual a 1, Ca3P2O8, mais Z igual a 1, 3H2, né, o hidrogênio. Então tá balanceado, ó, 3Ca, 3 aqui, 6 hidrogênios, aqui 3 vezes 2, 6 hidrogênios, 2 fósforos, né, aqui 2 fósforos também, 8 oxigênios, aqui tem 8 oxigênios, tá certo? Então a resposta aqui seria quem? Respectivamente 3, 2, 1 e 3, certo? Então é isso, uma questão contextualizada, né? Para encerrar a aula de hoje. Antes a gente fez aqui uma questão mais densa, né? A gente tinha que discutir o sistema, né? Quantas soluções o sistema tem em função dependendo do valor do parâmetro, tá? Outras questões mais de manipulação para a gente treinar, né? A classificação. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de dar uma olhada nos exercícios do livro também, tá? Um grande abraço e até a próxima.